Olá, gente! Novamente estamos aqui, professor Antônio João Ferreira Júnior, para continuar passando esses conhecimentos dentro da disciplina de aspectos legais da administração. Continuando nessa quarta unidade, nós falaremos agora sobre direito tributário, falando um pouquinho de noção para você, enquanto técnico em administração, ter uma noção, ter um pouquinho do conhecimento de direito tributário. Vamos aos slides, vem comigo na tela. Bom, só para iniciar aqui, fazer uma breve diferença. Não muito tempo atrás, o direito tributário estava integrado ao direito financeiro. Com o passar do tempo, com o passar da evolução do direito tributário, propriamente dito, ele se tornou um direito autônomo, independente do direito financeiro. O que trata o direito financeiro? Trata, no âmbito do Estado, do poder público, ele trata do seguinte, entre a receita e a despesa. Essa relação, esse ponto de equilíbrio, esses orçamentos da administração pública, é o direito financeiro que vai trabalhar. E do ponto de vista tributário, por que ele tem relação com o direito financeiro? Porque boa parte da riqueza, do produto, do recurso auferido, ganhado pelo poder público, vem dos tributos. A gente vai fazer aqui uma distinção entre tributo e impostos, porque as pessoas colocam tudo no mesmo pacote, como sendo tudo impostos. E aqui vocês, como técnicos, como estudantes, como profissionais, vão estar entendendo um pouquinho mais sobre essa diferença. Vocês não vão saber, vão considerar tudo como imposto. Vocês vão falar assim, eu assisti na aula do professor Antônio que imposto é uma coisa, tributo é o gênero e imposto é a espécie. Vem comigo, vamos dar uma olhada. Bom, conceito de tributo. Conceito de tributo. Continuando a analisar a perspectiva de Amaro, que lá ele fala no primeiro slide sobre essa diferença entre direito financeiro e direito tributário. Mas Amaro é um dos doutrinadores do direito tributário. E ele fala o seguinte, no que tange a definição de direito tributário, de forma sintetizada, como sendo aquela disciplina aqui jurídica, aquela que disciplina a forma jurídica dos tributos. Com isso, abrange um conjunto de princípios, normas reguladoras da criação, fiscalização, arrecadação das prestações de natureza tributária. Dá uma olhada aqui, só para a gente continuar desse ponto de vista aqui, falar um pouquinho da ideia de tributo, tá? Essas duas passagens rapidamente na Bíblia. Nós temos aqui Caim e Abel e Abraão e Isaac. O que tem nessa passagem aqui? Uma oferenda de um tributo. Oferenda de um tributo a quem? A uma entidade superior, a um ente superior, no caso aqui Deus. Cada um dos indivíduos aqui, dos, entre aspas, contribuintes, dos sujeitos passivos, ofereceram o que eles tinham de valor. Cada um ofereceu. Lógico, teve um que ofereceu o seu melhor, outro nem tanto. Perceba que nesse aspecto aqui, de Caim e Abel, nós temos também a perspectiva do tributo. Ou seja, você oferecer um tributo a uma entidade superior. Dá algo em sacrifício em relação a uma entidade superior. E aqui, do outro ponto de vista, também do contexto bíblico, nós temos o quê? Abraão e Isaac. Abraão pai, Isaac filho. Na passagem fala assim, para Abraão, ofereça seu filho em sacrifício a Deus, mostrando o valor da sua fé, o tamanho da sua fé, o tamanho da sua confiança em Deus. Nesse aspecto aqui, mesma coisa. Abraão, como contribuinte, sujeito passivo, estava oferecendo algo de valor, um tributo a uma entidade superior. Perceba que, desse ponto de vista, nós já começamos a maquiar, a entender a ideia de tributo. E desde essas passagens, nós já temos esses conceitos já empregados. E aí, desse ponto de vista, vamos pensar o seguinte. Conceito de tributo pelo Código Tributário Nacional. O Código Tributário institui normas gerais de direito tributários, aplicáveis à União, aos estados, aos municípios, e define o termo. Qual termo ele define? O que é tributo. Quem define? O Código Tributário. No seu artigo 3º, ele define o tributo como toda prestação pecuniária, você pensa assim, pecúnia, valor, compulsória, obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção. O tributo não é uma multa, não é uma sanção do Estado. Um exemplo, quando o Estado
lembra da ideia do ato administrativo, que eu dei o exemplo do agente público que estava fiscalizando o trânsito? Ele ali, ele está na figura do Estado te notificando, fazendo uma multa, é uma sanção, está te multando. Lá não é um tributo, tá? Aqui, o tributo não é uma sanção de um ato nisso, no caso do exemplo que eu dei. Instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Bom, espécies tributárias. Vocês já têm pelo menos uma noção do que é tributo. Desse ponto de vista, perceba que agora nós vamos falar da espécie. Tributo é o gênero maior, espécies são as subdivisões dele ali. Na Carta Constitucional de 1988, a nossa Constituição, ela elenca 3 elementos: impostos, taxas e contribuição de melhoria. O STF, que é a instância maior do nosso ordenamento jurídico, o Superior Tribunal Federal, firmou o entendimento de que, ao lado dessas aqui, integram o sistema tributário nacional, as demais, contribuições e empréstimo compulsório. E aí ficou no rol esses itens aqui, ó, dentro do rol de tributos do Estado brasileiro: impostos, taxas, contribuição de melhoria, demais contribuições tributárias e empréstimos compulsórios. Cada um, se você for ler, dentro do Código Tributário Nacional, você pode se aprofundar um pouquinho mais nesse contexto e entender como que funcionam esses impostos, essas taxas, essas contribuições. Bom, competência tributária. Dentro da ideia de tributo, eu tenho que saber quem pode instituir tributos. Lá, antigamente, nós tínhamos a figura do rei. Lembra, se você for estudar a ideia de monarquia, o rei, enquanto quase representante de Deus na terra, o que ele fazia? Ele cobrava impostos, no caso, tributos dos seus súditos. Só que a diferença é o seguinte: os tributos que ele cobrava, ele era competente para instituir e cobrar tributos. Só que ele cobrava tributos dos seus súditos, daquela população do seu reinado, só que para aumentar a sua própria riqueza, aumentar o seu patrimônio próprio. A diferença agora, pelo menos pressupõe que a diferença hoje seria o quê? Criou-se a figura do Estado e esse Estado tem autoridade, tem competência para cobrar tributos. Só que a ideia agora não é para aumentar o patrimônio próprio do rei ou do governante. É para pegar esses recursos ganhados, receitas, e redividir ou redistribuir na coletividade de pessoas, naquela comunidade de pessoas que foi arrecadada. Pelo menos assim, em regra é isso. O que a gente está vendo em alguns aspectos é que está retornando à ideia de monarquia, onde os nossos governantes estão fazendo o papel de rei, arrecadando e reinvestindo para o seu próprio patrimônio, não em prol da sociedade. Mas, deixando isso de lado, na nossa Constituição, no artigo 145, fala o seguinte: que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Eles podem instituir impostos, taxas e contribuição de melhorias. Beleza, competência tributária. Perceba que dentro de todo o território aqui, ó, todos eles, todo o território aqui é o quê? União. Eu posso instituir, no caso a União, pode instituir um imposto que vale para todo o território nacional, que é de competência dela. O território do Amazonas, o Estado do Amazonas, ele pode instituir um imposto, um tributo específico para ele, aplicado só à população daquela região. E eu posso ter, no caso de Campo Grande, ou no caso das capitais, ou de quase município aqui, eu posso ter impostos, tributos, contribuição de melhoria específica para cada um. Então, assim, tudo isso aqui é um complexo de competência tributária, dividido em todo o território. Bom, o que é interessante do ponto de vista para você entender mais sobre o direito tributário? Nós temos que entender o seguinte: o que é um fato gerador? O que dá o direito do Estado me cobrar um tributo, eu como contribuinte? Vamos dar uma olhada? Amaro, que é um bom doutrinador, fala em 2009 no seu livro, nos ensina o seguinte: que o fato gerador que se emprega a designar uma situação que enseja a aplicação do mandamento previsto na lei tributária, dando nascimento ao dever concreto de pagar o tributo. Você vai falar: professor, eu não entendi nada, mas vamos lá. Olha aqui que você vai entender rapidinho essa ideia aqui. Por esse esquema a gente mata a pau tudo aqui. Vamos lá. Sou contribuinte e indivíduo.
tá? Eu sou contribuinte, sujeito passivo. Fato gerador, ganhei renda de qualquer natureza, auferi proventos, ganhei dinheiro. Ó, imagine assim, que eu, sei lá, trabalhei, ganhei, tô ganhando bastante. Isso dá o direito, só de eu ganhar dinheiro, dá o direito do Estado me cobrar um imposto. A partir do momento, esse é o fato gerador. O fato gerador, ganhei dinheiro, dá o direito do Estado, que representa o Estado, sujeito ativo, credor. Ganhei dinheiro, nesse momento eu virei devedor para o Estado, para ele me cobrar. Segunda alternativa aqui, eu comprei um veículo. Qual que é o imposto que incide sobre o veículo? O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Quando eu comprei, eu fui proprietário, adquiri um veículo meu, nesse exato momento, dá o direito do Estado, sujeito ativo, me cobrar. Ele tem o direito, ele é credor, como fato gerador, comprei o carro. Nesse exato momento, eu sou devedor, porque eu tenho um carro e eu vou pagar imposto só pela aquisição daquele carro, porque eu sou proprietário daquele veículo. Ou seja, todo ano eu vou ter que pagar aquele imposto. De renda, é o quê? Imposto, lembra? IR. Quanto mais você ganha, mais você paga imposto. E aí, e a casa? Qual que é o fato gerador da casa? Eu adquiri uma casa, comprei uma casa, eu vou pagar o quê? Imposto predial, territorial, urbano. Nesse exato momento que eu adquiri a casa, criou-se o fato gerador, deu-se o direito ao como credor do Estado de te cobrar, eu, sujeito passivo, o IPTU. Conseguiram entender a ideia de fato gerador? Então, só que esse fato gerador tem que estar descrito em lei, tem que estar escrito previamente em lei, para ele poder cobrar. Lógico, cada tipo de coisa aqui vai ter uma alíquota, uma percentual, mas você já entendeu a ideia de fato gerador. Cada contexto desse tem um fato gerador. Se você quiser, tem outras doutrinas, tem livros que você pode se aprofundar um pouquinho mais sobre essa ideia de direito tributário, sobre o fato gerador, se aprofundar mais, porque esse é o objetivo. O objetivo aqui é te instigar a procurar mais conhecimento, a ir além da mediocridade e ser um aluno diferenciado. Gente, nesse momento eu encerro a nossa quarta unidade, encerro a disciplina, tá? Um abraço a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até logo.